Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Começamos essa edição do Jornal da Record com os resultados do primeiro turno das eleições. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, do PSD, foi reeleito com mais de 60% dos votos. Eduardo Paes, do PSD, acompanhou a apuração dos votos na residência oficial da Prefeitura, na Zona Sul do Rio. Ele foi reeleito no primeiro turno com 60,47% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou o Alexandre Ramagem, do PL, com 30,81%. Hoje, Eduardo Paes esteve na sede da TV Record do Rio de Janeiro, onde deu entrevista. É um orgulho, aumenta a minha responsabilidade. Vocês podem ter certeza que eu vou trabalhar mais e mais ainda. Entre os vereadores eleitos, Eduardo Paes também terá apoio da maioria. Das 51 cadeiras na Câmara Municipal, 16 serão do PSD, o partido do prefeito, e outras 12 de aliados. Já o PL, maior partido de oposição, terá 7 representantes. Entre eles, Carlos Bolsonaro, reeleito para o 7º mandato com a maior votação da história do Rio, com mais de 130 mil votos. Entre os estreantes, Leniel Borel, do PP, foi o 8º mais votado. Ele é pai do menino Henri Borel, assassinado em 2021. Paes adiantou que vai encaminhar novos projetos para a votação ainda este ano. O armamento da guarda é uma delas. Eu sempre defendi, desde a minha eleição de 2020, eu digo o que eu quero fazer agora. É isso, política é convencimento, negociação. Eu entendo que nós vivemos agora um momento em que é mais fácil avançar nessa matéria. Vitória no Espírito Santo também elegeu o prefeito no primeiro turno. Já em Belo Horizonte, o novo prefeito só será definido no segundo turno. A disputa é entre Bruno Engler, do PL, e Fouad Noman, do PSD. O candidato Bruno Engler, do PL, e a vice Cláudia Romualdo começaram a semana com reuniões internas na sede do partido em Belo Horizonte. Tem conversado, buscado construções para a gente poder buscar esses eleitores que no primeiro turno ou optaram por outra candidatura ou anularam seu voto ou sequer foram votar. Bruno Engler teve 34,38% dos votos válidos, enquanto o atual prefeito, Fouad Noman, do PSD, teve 26,54%. O resultado desse trabalho, o resultado dessa dedicação, é esses mais de 300 mil votos que nós tivemos e essa passagem para o segundo turno. Fouad Noman não teve agenda pública hoje nem terá amanhã. A retomada da campanha dele está prevista para quarta-feira. Nos próximos dias, os dois candidatos vão trabalhar para construir alianças e conquistar os quase 500 mil votos que foram para os adversários no primeiro turno. Em Vitória, no Espírito Santo, a eleição foi decidida no primeiro turno. Lorenzo Pasolini, do Republicanos, foi reeleito com 56,22% dos votos. João Coser ficou em segundo, com 15,62%. E veja também O mapa de prefeitos eleitos e de disputas de segundo turno em todo o Brasil. Polícia apreende 10 fuzis e 1,5 toneladas de cocaína no interior de São Paulo. Porto desaba, arrasta casas e bombeiros fazem buscas por desaparecidos no Amazonas. Em Israel, homenagens e protestos marcam um ano do massacre dos terroristas do Hamas. E Roberto Cabrini mostra as áreas que ainda estão sob ataques. Esse é o lugar onde caiu um dos mísseis disparados hoje pelo Hamas. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A maior cidade do país definiu quem são os candidatos que vão disputar o segundo turno das eleições. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, passaram o primeiro dia, depois da votação, atrás de apoios e de votos. Guilherme Boulos, do PSOL, se reuniu à tarde em um hotel no centro de São Paulo com parlamentares e lideranças partidárias. Boulos conseguiu chegar ao segundo turno com quase 1,8 milhão votos,
apenas 56.853 votos à frente do terceiro colocado, Pablo Marçal, do PRTB. O candidato disse acreditar que a maior rejeição dele, apontada nas pesquisas de opinião, não vai ser fator decisivo no segundo turno. Boulos também falou ainda sobre a expectativa pelo apoio de adversários do primeiro turno, como o de Tabata Amaral, do PSB, que ficou em quarto lugar. Disse também que vai intensificar a campanha nas regiões periféricas, onde recebeu menos votos nas próximas 3 semanas. Nesse segundo turno, nós vamos ter 3 semanas para comparar os candidatos, comparar as suas companhias, os seus apoios e comparar os seus projetos. A nossa candidatura vai fazer isso com muita firmeza. Nós vamos iniciar, já a partir dessa semana, um conjunto de eventos, encontros e agendas em todos os bairros de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, participou de um encontro com mulheres militantes dos partidos da coligação e vereadoras eleitas no comitê de campanha no centro da cidade. O candidato à reeleição liderou o primeiro turno com 1.801.139 votos, 29,48% do total de válidos. Hoje, Nunes recebeu o apoio do Partido Novo e da candidata Marina Helena, que ficou em 6º lugar na eleição. Ricardo Nunes disse que espera conquistar eleitores que votaram em Pablo Marçal, o terceiro colocado, mas descartou buscar o apoio do candidato do PRTB. Para o segundo turno, Nunes já teve a adesão do PSDB e de um político histórico do partido, o ex-prefeito e ex-governador José Serra. O PSDB também declarou apoio, né? Acho que a gente vai mostrando que nossa candidatura que representa um caminho seguro para a cidade, não voltar para trás, continuar andando para frente. Eu estou recebendo os apoios, eu não falei com o Serra, ele declarou de forma espontânea, eu não falei com o PSDB, ele declarou de forma espontânea. Esses apoios espontâneos, né, tem sido bastante importante, que eu fico muito feliz. Nós estamos numa batalha contra a extrema esquerda, é um eleitor de direita, o meu campo representa o centro e a direita. 5 das 9 capitais da região Nordeste elegeram prefeitos no primeiro turno. Em Salvador, Bruno Reis, do União Brasil, foi reeleito com mais de 78% dos votos. Um dia após a reeleição, o prefeito de Salvador visitou o subúrbio da capital baiana, onde participou da inauguração de uma escola. Logo depois, Bruno Reis participou do programa Balanço Geral, da Record Bahia. O prefeito foi reeleito com 78,67% dos votos e falou sobre os desafios do segundo mandato à frente da Prefeitura de Salvador. Essa é a certeza que a população tem de que eu preciso ter um desempenho ainda melhor do que eu já tive, né? Então vou trabalhar muito, dar minha melhor energia, me reinventar, tirar mais bons projetos do papel, ter criatividade. Outras 4 capitais da região Nordeste definiram o prefeito no primeiro turno. Na capital pernambucana, Recife, o prefeito João Campos, do PSB, foi reeleito com 78,11% dos votos válidos. A prefeitura de Maceió, em Alagoas, vai manter o comando de JHC, do PL. Ele foi reeleito com 83,25% dos votos válidos. Em São Luís, no Maranhão, Eduardo Braide, do PSD, também foi reeleito, com 70,12% dos votos válidos. Já em Teresina, Silvio Mendes, do União Brasil, foi eleito com 52,19% dos votos. Ele vai comandar a capital do Piauí pela 3ª vez. O Nordeste é o segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 27% dos eleitores. Em 4 capitais da região, as eleições municipais serão decididas no segundo turno. Em Aracaju, Sergipe, Emília Correia, do PL, teve 41,62% dos votos. Luiz Roberto, do PDT, ficou com 23,86%. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a disputa vai ser entre Paulinho Freire, do União Brasil, que teve 44%, e Natália Bonavides, do PT, que obteve 28,45% dos votos. Em João Pessoa, na Paraíba, o atual prefeito Cícero Lucena, do PP, teve 49,16%. Ele vai para o segundo turno com Marcelo Queiroga, do PL,
que ficou com 21,77% dos votos. Já em Fortaleza, Ceará, André Fernandes, do PL, com 40,20% dos votos, e Evandro Leitão, do PT, com 34,33%, vão para o segundo turno na cidade mais populosa do Nordeste. Ainda nesta edição, o mapa dos prefeitos eleitos e as disputas de segundo turno de outras regiões do país. 3 homens foram presos e 1.500 quilos de cocaína foram apreendidos no interior de São Paulo. A polícia também encontrou 10 fuzis, 3 deles são do Exército da Bolívia. As armas e a droga foram encontradas num sítio em Aguaí, a quase 200 quilômetros de São Paulo. São 10 fuzis, 3 deles roubados do Exército Boliviano e 1,5 toneladas de cocaína. A droga estava na carroceria de um caminhão. A polícia começou a investigar os criminosos no ano passado. O alvo da polícia eram os fuzis, mas durante a investigação os policiais descobriram que os criminosos estavam usando uma logística de tráfico de drogas para também distribuir as armas. Havia fuzis .30 e 6 unidades do FAL calibre 7,62. Os criminosos circulavam por estradas da zona rural para não serem descobertos. Tudo era rapidamente distribuído em vários veículos que, em seguida, saíam do local. Na hora que a droga chegava junto com o armamento, já vinha um comboio de 10 veículos, já levava tudo embora, cada veículo ia para um lado, então dava um trabalho grande para a gente fazer essa prisão. 3 homens foram presos, inclusive o dono do sítio onde o material foi encontrado. Segundo a polícia, este homem, Marcelo Eduardo Nogueira de Souza, seria o chefe do grupo que revendia as armas. A defesa dele não foi encontrada. As investigações apontam que o armamento seria entregue para quadrilhas especializadas em roubos a bancos e a carros de transporte de valores no interior do estado, crimes que ficaram conhecidos como o novo cangaço. Eles investem para obter dinheiro, lucro, para poder também movimentar o tráfico de drogas. Um levantamento do Ministério da Justiça mostra que entre janeiro e agosto deste ano, 67.627 armas foram apreendidas em todo o país. São Paulo é o estado onde houve o maior número de apreensões, seguido de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então é importante também porque você vai retirando das mãos do crime organizado armas que têm um potencial grande aí de destruição, de enfrentamento às forças policiais e que causam danos para a sociedade. O telhado de uma empresa de autopeças desabou em Diadema, na Grande São Paulo. Uma pessoa morreu. O acidente foi pouco antes do meio-dia. As imagens mostram o tamanho do estrago. Bombeiros, policiais militares e agentes da Defesa Civil foram encaminhados para o local para atender a ocorrência. A empresa estava funcionando normalmente, tinham funcionários no local e, infelizmente, houve uma vítima. A vítima era um homem de 47 anos que não teve a identidade divulgada. Ele era prestador de serviço e fazia manutenção de câmeras de segurança. O homem foi retirado dos escombros, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não se sabe o que causou o desabamento de parte do teto. De acordo com a Prefeitura de Diadema, a empresa está com as licenças em dia e a aprovação da planta do local. A perícia já começou a ser feita. Veja ainda hoje, parte de Porto desmorona em cidade próxima a Manaus. Bombeiros fazem buscas por desaparecidos. Um ano após o ataque do Hamas, familiares e amigos das vítimas da guerra participam de homenagens em Israel. Eleições 2024 na região norte do país. Haverá segundo turno em 4 das 7 capitais. Em Belém, o atual prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL, que tentava a reeleição, ficou em 3º lugar. O segundo turno na capital paraense será entre os candidatos Igor Normando, do MDB, e delegado Éder Mauro, do PL. Igor teve 44,89% dos votos válidos. Delegado Éder ficou com 31,48%. Os candidatos não tiveram agendas oficiais, mas aproveitaram a segunda-feira para reunir lideranças políticas e buscar o apoio dos candidatos derrotados.
para vencer as eleições no segundo turno. Nós temos que restaurar a democracia em Belém. E uma das formas, com certeza, é Belém estar na mão de alguém que democraticamente vai fazer o melhor pela cidade. Nosso maior adversário, sem dúvida alguma, são os problemas de Belém. É dessa forma que nós vamos tratar a nossa campanha de segundo turno, foi dessa forma que nós trabalhamos no primeiro turno. Outras 3 capitais da região norte também vão ter segundo turno. Porto Velho, em Rondônia, a disputa será entre Mariana Carvalho, do União Brasil, que teve 44,53% dos votos, e Léo Moraes, do Podemos, que ficou com 25,65%. Em Manaus, o segundo turno terá o atual prefeito David Almeida, do Avante, que recebeu 32,16% dos votos, e o candidato Capitão Alberto Neto, do PL, que teve 24,94%. Em Palmas, no Tocantins, Jana de Valcari, do PL, que teve 39,22% dos votos, segue na disputa com Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, que teve 32,42%. As capitais da região norte que não terão segundo turno são Rio Branco, no Acre, onde o atual prefeito Tião Bocalon, do PL, foi reeleito com 54,82% dos votos. Macapá, no Amapá, com a reeleição de Doutor Furlan, do MDB, com 85,08% dos votos. E Boa Vista, em Roraima, com a vitória de Arthur Henrique, do MDB, reeleito com 75,18% dos votos. Todas as capitais do Centro-Oeste vão ter segundo turno. Em Goiânia, a diferença entre os 2 primeiros colocados foi de menos de 24 mil votos. Os 2 candidatos começaram a semana reunidos com as equipes de campanha para definir os próximos passos. Fred Rodrigues, do PL, terminou o primeiro turno com 31% dos votos válidos. Sandro Mabel, do União Brasil, teve 27% dos votos válidos. O desafio dos 2 candidatos é conquistar os eleitores que escolheram outros candidatos e os que não votaram no primeiro turno. Em Goiânia, o índice de abstenção foi de mais de 28%. Acima da média nacional. A gente continua o nosso projeto de coerência política, de buscar uma gestão técnica da prefeitura, sem acordão político, sem indicação para primeiro e segundo escalão. O erro não pode ser entregue na mão de outra pessoa totalmente inexperiente. Esse segundo turno vai ser comparar, mostrar quem que é o candidato, que experiência que um tem, que outro tem. Em Campo Grande, 2 mulheres estão na disputa. A atual prefeita, Adriane Lopes, do PP, teve 31% dos votos. A ex-deputada federal Rose Modesto, do União Brasil, ficou na segunda colocação, com 29%. Em Cuiabá, a disputa vai ser entre o deputado federal Abílio, do PL, que teve 39% dos votos, e o deputado estadual Lúdio, do PT, que ficou com 28% dos votos. Apenas uma capital da região sul elegeu o prefeito em primeiro turno, Florianópolis, onde Topázio Neto, do PSD, foi reeleito com mais de 58% dos votos. Dos 750 mil eleitores que foram às urnas em Porto Alegre, mais de 12 mil tiveram o local de votação alterado por causa das enchentes de maio. O prefeito Sebastião Melo, do MDB, terminou o primeiro turno com 49,72% dos votos. Maria do Rosário, do PT, ficou com 26,28%. Em Porto Alegre, as abstenções, que passaram de 31%, chamam a atenção. Conquistar o voto desses eleitores é o desafio dos candidatos para o segundo turno. Sebastião Melo e Maria do Rosário participaram hoje do programa Balanço Geral. Vamos tentar, pelo menos a nossa candidatura, convencer esse eleitor a vir votar, porque o voto dele é importante, né? O voto de agora vale por 4 anos, né? Para a vida dele, para a rua dele, o serviço da cidade. Então vamos tentar convencer esse eleitor. Mostra insatisfação com a atual gestão de Porto Alegre. Então é aqui que a gente vai trabalhar para apresentar ideias e buscar confiança, a força do eleitor e da eleitora para a mudança necessária e segura de Porto Alegre. Em Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, teve mais de 33% dos votos e vai disputar o segundo turno com Cristina Grêmel, do PMB. Em Santa Catarina, Topázio Neto, do PSD, foi reeleito para mais um mandato na Prefeitura de Florianópolis. Ele teve mais de 58% dos votos.
Veja a seguir, Roberto Cabrini visita locais onde novos ataques atingiram Israel, um ano após o massacre dos terroristas do Hamas. Candidatos à presidência dos Estados Unidos fazem homenagem às vítimas do ataque terrorista do Hamas a Israel. Um ano do 7 de outubro, o maior ataque terrorista do Hamas, que provocou a morte de mais de 1.200 pessoas e o sequestro de outras 251. Nós vamos conversar com o enviado especial da Record a Israel, Roberto Cabrini. Boa noite, Cabrini. Como é que foi esse dia tão emblemático para os israelenses, hein? Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Por todo o grande significado dessa data, Israel vive hoje um grande temor de que atentados pudessem ser praticados contra o país. Atentados principalmente dos grupos terroristas Hamas e Hezbollah. Atentados que poderiam ser feitos por homens-bomba ou atiradores infiltrados da população. Esses atentados não aconteceram. Mas isso não significa que o dia tenha sido tranquilo aqui em Israel. Longe disso. Isso porque esses mesmos grupos terroristas lançaram uma série de mísseis contra o país. O Hamas lançou 14 mísseis, o Hezbollah 135 e os Houthis, que operam no Iêmen, lançaram 2 mísseis. Você vai acompanhar agora em uma reportagem especial todo dia, 7 de outubro de 2024, aqui em Israel. Assim foi o dia de hoje por aqui. O dia em que se completou um ano da invasão dos terroristas do Hamas ao território israelense. Mísseis e drones de diferentes procedências cruzam os céus de Israel. Sirenes que alertam sobre os ataques, acionadas constantemente em diferentes pontos do país. 14 desses mísseis foram disparados pelo próprio Hamas. A mesma organização extremista sunita, responsável por 1.200 mortes de civis israelenses desarmados, em 7 de outubro de 2023. Os mísseis do Hamas foram direcionados principalmente para os arredores de Tel Aviv, o coração econômico do país. A corrida é para registrar as consequências de cada disparo. Estamos em Holon, cidade de 190 mil habitantes que pertence à grande Tel Aviv. Esse é o lugar onde caiu um dos mísseis disparados hoje pelo Hamas, no dia 7 de outubro de 2024. Na verdade, o que temos aqui são fragmentos, já que o míssil como um todo foi interceptado pelo Sistema de Defesa Antiaéreo de Israel, o Domo de Ferro. Mesmo assim, o risco era muito grande, já que essa é uma área urbana muito habitada. Registramos a chegada do porta-voz do Exército de Israel, Rafael Rosensheim. Ele inspeciona a área. O que o senhor observa aqui? Os terroristas do Hamas comemoraram o 7 de outubro lançando 14 foguetes em direção ao território israelense. Foram 5 em direção ao centro de Israel. Um deles caiu aqui. Nós podemos até ver que em alguns lugares dos prédios tem furos de parte dos fragmentos no 4º andar do prédio, no 5º andar do prédio. Tiveram 4 pessoas que ficaram feridas, mas não foram diretamente por causa do míssil, foram pessoas que estavam indo em direção ao bunker e se feriram. O exército de Israel já conseguiu mapear todos os principais armamentos do Hamas, incluindo a identificação dos veículos usados na invasão. Há exatamente um ano, todos esses carros, ou o que sobrou deles, estavam lotados de terroristas do Hamas. São veículos de diferentes tipos, dos mais simples aos mais sofisticados. Muitos deles estão completamente destruídos. Vejam só esses aqui. Todos eles foram usados para a invasão do Hamas a Israel. Um planejamento que chama a atenção dos especialistas. Perto de perder totalmente o controle militar de Gaza,
O Hamas, nesse momento, não é o inimigo mais ameaçador de Israel, que atua em 7 diferentes frentes. Essa divisão de foco não enfraquece o exército israelense? Pelo contrário, o exército estava atuando no sul de Israel, na faixa de Gaza. Eu acho que nós conseguimos mostrar a todos a força do exército de Israel, o que nós conseguimos fazer no Líbano contra o Hezbollah, e estamos atacando de uma forma cirúrgica para que o Hezbollah não possa continuar sendo uma ameaça ao nosso território. Essa entrevista concedida pelo porta-voz dentro do bunker é emblemática. Ilustra bem o momento atual do país. A conversa é interrompida por mais um ataque a Israel. E o bunker é rapidamente tomado por militares em busca de proteção. O que está acontecendo aqui nesse momento? Então, nesse momento, nós temos um alarme. Está sendo lançado um míssil em direção ao território israelense, por isso que nós estamos vendo que as pessoas... Nós estamos em um bunker. Nós estamos em um bunker. Teoricamente seguros. Sim, nós estamos num lugar seguro, então temos que manter a calma. O norte de Israel, na fronteira com o sul do Líbano, onde atua o grupo extremista Hezbollah, apoiado pelo Irã, é a área de enfrentamentos intensos nesse momento. Só nesta segunda-feira, 145 mísseis foram lançados contra Israel. Haifa. Estamos a 40 quilômetros da fronteira com o Líbano. A terceira maior cidade de Israel é atingida por mísseis lançados pelos terroristas. O ataque é registrado por câmeras de segurança. 10 pessoas ficam feridas. A situação tensa nesta região obrigou o sistema de saúde a abrir novamente seu hospital subterrâneo. Aqui no subsolo do hospital começa um mundo à parte. É como se fosse um hospital dentro de um hospital. Trata-se de um grande estacionamento que foi convertido em um hospital à prova de ataques convencionais ou não. Vejam só, em tempos de paz, carros estacionam aqui, mas quando a guerra aperta, toda esta estrutura é transformada em um bunker. Um bunker onde os pacientes continuam sendo tratados, onde as cirurgias mais desafiadoras podem acontecer. Ao todo, são 60 mil metros quadrados em 3 diferentes níveis. A maior estrutura desse tipo no planeta. Nesse momento, recebe 300 pacientes de todas as idades. Um hospital subterrâneo precisa também de creche para as crianças. E ela fica exatamente aqui, nesse setor. Since we opened it exactly 2 weeks ago, we had about 180 babies born here underground. A única preocupação da doutora Arige, uma jovem médica de 27 anos, é salvar vidas. We treat everyone the same, wherever like the background is, whether it's Arab, Jews, so we all work together. O contra-ataque de Israel foi contra 120 alvos terroristas. E hoje as autoridades confirmaram a morte de Dan Sitvi. O jovem de 28 anos tinha dupla nacionalidade, portuguesa e israelense. Ele estava desaparecido e trabalhava como fotógrafo da festa rave, atacada no dia 7 de outubro. E justamente nesse dia tão simbólico para o mundo, Aviva Siegel, ex-refém dos terroristas do Hamas, toma coragem de contar o que viveu. They do not deserve to be there, thrown on a mattress on the floor. Apesar de livre, a angústia continua para a libertação do marido. Não há descanso. Assim foi o 7 de outubro, um ano depois. Israel, nesse momento, está lidando com uma situação muito complexa. 7 frentes diferentes estão sendo enfrentadas. O Hamas, que opera na faixa de Gaza, o Hezbollah no sul do Líbano, os Houthis, que operam no Iêmen, os terroristas da Cisjordânia, as milícias xiitas, que operam na Síria, milícias xiitas, que operam no Iraque e ainda o Irã, que é, claro, o adversário, o inimigo mais poderoso,
hoje foi um dia também muito importante para manifestações. Havia sempre o receio de que essas manifestações pudessem ser interrompidas por atentados, o que não aconteceu. Aqui nessa rua de onde eu estou falando, uma manifestação muito grande, e elas sempre pressionam o governo de Israel, o governo de Benjamin Netanyahu, a fazer um acordo com o Hamas para a libertação de 101 reféns. Você vai ver agora uma reportagem completa sobre essa questão com o correspondente Matias Brotero. Durante as homenagens em Tel Aviv, o alerta lembra que a guerra não terminou. O que vocês estão ouvindo agora são sirenes. Estão tocando pouco antes do início do evento em homenagem às vítimas da guerra. A orientação que foi dada pelos organizadores é que as pessoas fiquem abaixadas. A tensão no ar não impediu que parentes das vítimas fossem às ruas. He got 2 bullets. Assim que ele saiu do apartamento, foi baleado 2 vezes. Às 7h05 da manhã, estava morto. Os vizinhos viram acontecer. É muito triste. Diz o tio de Avi, um paramédico de 53 anos, assassinado pelos terroristas em 7 de outubro. The communication cut off. Yair Kshek é o tio-avô de Ariel, de 5 anos, e de Kfir Bibas, que tem menos de 2. Apesar da idade, eles foram sequestrados pelo Hamas no kibbutz Niroz. A última vez que vimos essa linda família foi no Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, em 2023. Brincamos com eles. Tenho netos com as mesmas idades. Uma família sorridente e linda, ele conta. Os lugares estão reservados aos familiares e amigos das vítimas da guerra. Por causa das novas instruções de segurança aqui na região de Tel Aviv, a cerimônia foi restrita a 2.000 pessoas. No parlamento israelense, as bandeiras foram colocadas a meio mastro. Também em Jerusalém, o primeiro-ministro de Israel acendeu uma vela. Estamos mudando a realidade da segurança na nossa região para garantir que o que aconteceu no dia 7 de outubro não se repita, disse Benjamin Netanyahu. O presidente de Israel e o ministro da Defesa estiveram no local do Festival de Música, onde há um ano, cerca de 400 pessoas foram mortas pelos terroristas. Milhares de pessoas também foram até lá. Hoje, o principal aeroporto de Israel, o aeroporto Ben Gurion, aqui de Tel Aviv, ficou interditado porque um dos mísseis disparados pelos Houthis, que operam no Iêmen, atingiu a região do aeroporto. Não atingiu o aeroporto, mas houve uma grande preocupação. A situação já está restabelecida e a expectativa é de que esse aeroporto volte a operar amanhã. A questão é que poucas companhias aéreas estão dispostas, nesse momento, a operar aqui em Israel. Voltamos com Cris e Celso. Obrigado, Cabrini. 227 brasileiros resgatados no Líbano já estão a caminho do Brasil no segundo voo da Força Aérea Brasileira. A aeronave decolou de Beirute no início da tarde de hoje. Entre os resgatados estão 49 crianças e 3 animais de estimação. O avião faz uma escala em Portugal para abastecimento e deve chegar amanhã por volta das 7h30 da manhã no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. No domingo, chegou ao Brasil o primeiro grupo com 229 repatriados. Eles foram recebidos pelo presidente Lula. Segundo a FAB, a expectativa é de que a Operação Resgate cerca de 500 brasileiros por semana. Veja a seguir, ministro Alexandre de Moraes autoriza que ex-deputado Daniel Silveira vá para o regime semiaberto. E também, bombeiros buscam vítimas do desmoronamento do porto de Manacapuru, no Amazonas. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos prestaram hoje homenagens às vítimas do ataque de 7 de outubro em Israel. O ex-presidente Donald Trump visitou o túmulo do rabino Lubavitch, um importante líder judaico em Nova York. O republicano também vai participar na Flórida de outro evento que relembra a data. O vice de Trump esteve em um comício na capital Washington e falou sobre os ataques terroristas de 7 de outubro. J.D. Vance afirmou que desde o Holocausto, o mundo não tinha um ataque tão terrível contra os judeus. Já a candidata democrata, Kamala Harris,
plantou uma muda de romã na casa oficial da vice-presidência dos Estados Unidos. Na tradição judaica, a fruta simboliza prosperidade e justiça. Na Casa Branca, a cerimônia foi restrita. O presidente Joe Biden, a primeira-dama Jill Biden e um rabino, representante religioso do judaísmo, fizeram 1 minuto de silêncio em memória às vítimas. O tempo dedicado pelos dois candidatos demonstra a importância política e econômica da relação dos Estados Unidos com Israel. Os dois países aliados históricos possuem acordos militares e de livre comércio. A comunidade judaica também tem participação ativa na vida política americana. O apoio a Israel faz parte do compromisso de campanha dos dois candidatos. O resultado das urnas neste primeiro turno das eleições municipais destacou o crescimento do Republicanos. O partido quase dobrou o número de prefeitos eleitos. Com o primeiro turno das eleições municipais, o Republicano se consolidou como o partido que mais cresceu, praticamente dobrando o número de prefeituras que comandava. Em 2020 eram 216. Na eleição de ontem saltou para 430 cidades. A legenda ainda disputa o segundo turno em 2 capitais, Natal, no Rio Grande do Norte, e Palmas, no Tocantins, além de outras 7 cidades populosas, Santos, Barueri, Taubaté e Sumaré, em São Paulo, São João do Meriti, no Rio de Janeiro, Serra, no Espírito Santo e Imperatriz, no Maranhão. Desde a fundação do partido em 2005, o Republicanos tem saído maior a cada eleição, seja municipal ou nacional. Em 2022, por exemplo, foram eleitos pela legenda 40 deputados federais, 75 estaduais e 1 distrital, além de 2 governadores e 2 vice-governadores. 4 anos antes, o partido tinha conseguido eleger 30 deputados federais e 42 estaduais e distritais. O estado mais rico do país, São Paulo, é comandado pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, é o presidente da legenda. Cotado para presidir a casa no ano que vem, Marcos Pereira abriu mão da candidatura para lançar um nome de consenso. O atual líder do Republicanos na Câmara, Hugo Mota, da Paraíba. Para este analista, os resultados eleitorais mostram que a população tem se identificado cada vez mais com a linha política do partido. As pessoas querem um estilo conservador que traga a questão familiar. E isso pode pavimentar esses partidos disputarem as eleições de 2026 com mais força e exigindo mais espaço nas eleições, até mesmo presidencial, e disputando mais senadores. A eleição deste domingo mostrou ainda que os partidos de direita avançaram, enquanto os de esquerda perderam espaço. 6 partidos de centro-direita conquistaram o comando de cerca de 70% das prefeituras do país. O PT, o principal partido de esquerda, aparece apenas em 9º lugar no ranking e não venceu em nenhuma capital no primeiro turno. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, justificou. Se nós pegarmos as últimas eleições municipais, nós vamos ver que sempre foi a centro-direita e a direita que venceram essas eleições. Até pela forma como essas eleições são feitas, o sistema eleitoral brasileiro, né? A esquerda sempre foi minoritária nas eleições municipais e nas eleições locais. A polarização ficou em segundo plano diante das necessidades dos eleitores nos municípios. O resultado dessa eleição mostra não apenas o peso do apoio das siglas em 2026, mas também influencia no poder de negociação dentro do Congresso Nacional. O PL fez mais que o dobro de prefeituras que o PT. O presidente do PP, Ciro Nogueira, afirma que o resultado fortalece a direita nas eleições de 2026. O centro venceu essa eleição, mas a direita mostrou uma força enorme. Então, vai facilitar muito o meu trabalho para 26, se juntar o centro com a direita, e é uma eleição bem viabilizada. Vai acontecer o que eu previ, o PT não vai eleger um prefeito de capital no nosso país. Para esse cientista político, o resultado dessa eleição pode ser justificado pelo fato de a centro-direita ter focado nos pequenos municípios, enquanto Lula, maior figura da esquerda brasileira, pouco participou da campanha. Também faltou um pouco de empenho por parte do Lula nas campanhas, principalmente em São Paulo, né? O Boulos ficou de fora por muito pouco, ele não ficou de fora justamente porque o Lula não entrou de cabeça na campanha. Não só dele, mas de diversos outros candidatos.
muito por conta do fator idade. Uma campanha a nível de prefeitura, ele é muito puxado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-deputado federal Daniel Silveira vá para o regime semiaberto. A repórter Yasmin Costa tem os detalhes a partir de Brasília. Olá, Yasmin, boa noite. Boa noite, Cris, Celso e a todos. O ministro considerou que o ex-parlamentar atende aos requisitos necessários para a progressão de regime, como o bom comportamento e o cumprimento de 1/4 da pena. A defesa de Daniel Silveira também pagou a multa imposta de R$ 270 mil pelo STF. O ex-parlamentar está detido desde maio do ano passado. Ele foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques a ministros do tribunal e instituições e também por incentivar atos antidemocráticos. O ex-deputado perdeu o mandato e os direitos políticos. Moraes determinou também que a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro transfira Silveira para uma colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar, para que o ex-parlamentar trabalhe durante o dia e retorne para o presídio à noite. Cris, Celso. Obrigada, Yasmin. Os Estados Unidos se preparam para a chegada de um novo furacão. Foi decretado estado de emergência na Flórida. Em poucas horas, o furacão Milton alcançou a categoria 5, maior classificação para esse tipo de fenômeno. O furacão se formou no Golfo do México com ventos de 280 km por hora e deve alcançar a Flórida até quarta-feira. Os Estados Unidos ainda se recuperam dos estragos causados pelo furacão Helene, há menos de 2 semanas, quando 230 pessoas morreram. Aqui no Brasil, depois de 167 dias de seca, mais de 5 meses, voltou a chover em Brasília. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente. Oi, Lid, boa noite. Quanto tempo ainda dura essa chuva e quais os destaques da semana? Vamos lá, Cris. No Distrito Federal, chove de forma isolada. Goiás também tem registro de chuva e podem ocorrer temporais sobre o Rio Grande do Sul. Boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Uma nova frente fria avança e deixa municípios gaúchos em alerta nesta terça-feira. Em São Luís Gonzaga, só amanhã pode chover metade do esperado para todo o mês. Em Passo Fundo, em Uruguaiana, a previsão é de tempestades. Em São Paulo, tem virada no tempo. A terça-feira ainda será ensolarada e quente, faz até 35 graus. Na quarta, a frente fria traz chuva e frio, faz até 26. Na quinta, o dia será chuvoso, máxima de 23. Hoje tivemos pancadas de chuva no Rio Grande do Sul e em parte das regiões centro-oeste e norte. Pelas imagens de satélite, vemos que a chuva continua sobre esses mesmos locais. Amanhã a previsão é de chuva forte e isolada no extremo norte do país e sobre os estados de Mato Grosso e Goiás. No giro de temperaturas, faz até 23 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro e em Manaus, 33. Em Brasília, 35 e até 39 em Teresina. Tempo delivery. A Jucimara quer saber quando vai chover em Jesuânia, Minas Gerais. Boa noite, Jucimara. Até quarta. Sol, calor, com máximas entre 33 e 34 graus. Na quinta, chove a qualquer hora e os termômetros não passam dos 25. O Cláudio é de Estrela do Norte, Goiás. Oi, Cláudio. Terça ensolarada com 42 graus de máxima. Na quarta e na quinta, pancadas isoladas no fim do dia. Faz entre 34 e 35 graus. Participe também, poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Uma criança está desaparecida por causa do desmoronamento do porto da Terra Preta em Manacapuru, no Amazonas. As imagens mostram o momento em que a terra que sustentava parte do porto deslizou. No local funciona o terminal hidroviário de Manacapuru. O município fica a 98 quilômetros de Manaus. Em outro vídeo, uma casa é arrastada pela correnteza, enquanto o solo continua desabando. Do alto, é possível ver a extensão do desmoronamento.
Até agora, nós temos efetivamente uma criança desaparecida, né, um desastre natural, isso pode acontecer em outros municípios, portanto, ficar atento aos movimentos de massa para que a gente não tenha surpresas e pessoas sofrendo com esse tipo de desastre. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam o mapeamento da área afetada. Mergulhadores e especialistas em salvamento também foram deslocados para o município para auxiliar no socorro. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, afirmou que enviou técnicos para o local para avaliar os danos e os riscos que podem comprometer a estrutura do porto. Também em nota, a Marinha afirmou que vai abrir um inquérito para apurar as causas do acidente. Já estão mergulhando desde as 4h30 e inclusive agora estão mergulhando. E assim que nós observamos que está mais inseguro, vamos tirar o mergulhador de lá e na primeira hora da manhã nós vamos retornar os mergulhos. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem Prova de Fogo em A Fazenda. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.